Shalom pessoal, tudo jóia? Aqui é o Eli do canal Mais de Sião e hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante que está relacionado à reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Mas quando falamos sobre a reconstrução do terceiro templo, nós também estamos vinculados ao tema que se refere à vinda do Messias e da abominação da desolação. Então, dentro desse estudo nós vamos ver esses três tópicos, tá? Então, a teologia cristã, ela nos propõe a ideia baseada nos escritos de Daniel, no capítulo 9, e em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de que os judeus, eles reconstruirão o terceiro templo em Jerusalém. Porém, quando o anticristo se apresentar ao mundo, ele enganará os judeus através de uma falsa paz temporária, que será interrompida quando o anticristo profanar o templo e se autoproclamar Deus. Então, aí você já sabe a história. Aí os judeus não vão aceitar e vai dar toda aquela confusão, aí vai dar um problema geral. E então isso vai culminar no fim, né, da paz que ele estabeleceu, aquela paz mundial, porque aí as nações vão vir contra Israel e tudo mais. É isso que a gente aprende. Mas eu pergunto, será que realmente haverá uma paz mundial estabelecida por alguém antes da vinda do Messias? Jesus deixa claro e evidente em Mateus, no capítulo 24, versículo 6, que não haverá paz antes de sua vinda, conforme foi revelado anteriormente, né, pelo profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 26, que diz assim: E depois das 62 semanas, o Mashiach, em hebraico está escrito Mashiach, Messias, ele será cortado. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, lendo o contexto bíblico ali, você vai ver que o Messias era um príncipe. E depois que ele fosse cortado, viria um outro príncipe, e esse príncipe ele destruiria a cidade e o santuário, o templo e Jerusalém. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então você pode ver que antes da vinda do Messias, ninguém vai implantar uma paz mundial. Muito pelo contrário, quando disserem que há paz e segurança, virá repentina destruição. Então não haverá uma paz de 3 anos e meio como o pessoal interpreta, está equivocada essa interpretação. Então você pode ver que não haverá essa paz antes da vinda do Messias. O que está revelado em Daniel, desde a retirada do Messias, né? Então é importante que você saiba, considere esse detalhe. Tudo isso que está relacionado ali no contexto do profeta Daniel capítulo 9, a vinda do Messias, né, quando ele foi cortado, a destruição de Jerusalém, do templo e o fim, né, do ofício sacerdotal, tudo isso se cumpriu durante a invasão do Império Romano, quando Jerusalém foi destruída pelo general Tito. Então você pode fazer uma pesquisa aí na internet e você vai encontrar esse assunto. E qual será a próxima fase? A próxima fase, segundo o contexto, né, da revelação de Daniel, ela menciona os conflitos entre os reinos, né, entre os governos, trazendo para os nossos dias de hoje. E a vinda da abominação desoladora, da desolação, né? A abominação da desolação, conforme Jesus mencionou lá também. Então, anote esse termo aí, abominação da desolação, que ele também é muito interessante. E você me pergunta, mas Eli, peraí, vamos parar tudo, você está falando aí tudo isso, mas espera. Nós temos em Jerusalém o Instituto do Templo. E como é que fica isso? Então, nós sabemos que em Jerusalém hoje tem essa organização, que ela está trabalhando diariamente, arduamente para a confecção, né, de todos os materiais que serão utilizados na reconstrução do templo, trabalham para formar, né, os sacerdotes, treiná-los, treinar também os levitas, enfim, construir as vestes. Tudo que está envolvido ao templo, a reconstrução do terceiro templo, nós temos aqui em Jerusalém essa organização que tem trabalhado dia e noite para que isso seja feito, né? Cumprido. Agora eu pergunto a você, mas o que nos revela as Escrituras? Será que, de acordo com o contexto profético,
nós, os judeus, vamos reconstruir o templo antes da vinda do Messias? Ou será que alguém vai reconstruir esse templo antes da vinda do Messias? Então vamos ver. No capítulo 6 do livro do profeta Zacarias, é apresentada a promessa da reconstrução do templo através de um homem, olha aí que interessante, um homem chamado Renovo. Esse Renovo, ele foi representado pelo sumo sacerdote Josué. Em hebraico nós chamamos de Yoshua. Agora aqui tem um detalhe muito importante. Você sabia que Yoshua, o nome de Josué, e Yeshua, o nome de Jesus, é o mesmo nome? A raiz em hebraico, tanto para Yoshua quanto para Yeshua, é a mesma. Tanto é que o próprio sacerdote, né, Josué, ele também é chamado de Jesua, né? O Josué, filho de Josadac, ele é chamado de Jesua, ou seja, o Jesus que você conhece. Em Esdras, no capítulo 10, versículo 18. Eu só acho interessante que o pessoal não traduziu Jesus como Jesua, né? Porque é a mesma tradução, essa é a lógica. Então, esse renovo, esse homem, né, que foi representado pelo sumo sacerdote Yoshua, ele reconstruirá o templo e ele terá a função sacerdotal e ainda será governante. Está escrito assim, Zacarias 6, versículo 11. Toma, digo, prata e ouro e faze coroa e coloque-as na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadac. E fala-lhes dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Está escrito com todas as letras. Ele edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. Versículo 13. E ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará. E será sacerdote no seu trono e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Tá? Então você vê que quem vai reconstruir o templo, segundo a profecia, é o Renovo, é o Yoshua, é o Jesus, é Yeshua. Ele que vai reconstruir o templo. Agora você já lembra da teologia, já vai fazer toda aquela confusão. Não, mas o Messias, ele falou que o templo seria reconstruído, nós somos o templo do Espírito Santo e o templo foi destruído, que é o corpo dele. Calma, uma coisa é uma coisa, aquilo era um paralelo. E outra coisa é outra coisa. Aqui nós estamos falando do reino do Messias quando for implantado na terra. Nós não estamos fazendo comparação a corpo, a ser o templo do Espírito Santo, que nós somos o templo do Espírito Santo. Isso é uma coisa. Então, nós vemos também em Jeremias, no capítulo 23, versículo 5, esse mesmo renovo. Quer ver? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E sendo rei, tá vendo? É reino. Ele reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça aonde? No meu corpo? Não, na terra. Ele está vindo. Qual que é a finalidade do Messias? Nós já vimos isso em outros vídeos, né? Então, o Messias está vindo para o quê? Para implantar o seu reino, para tomar os reinos do mundo. Isaías 53, versículo 2 diz assim, porque foi subindo como renovo, novamente ele aí, perante ele, e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Então você pode ver dentro desse contexto que esse renovo aí, ele morreu. Ele deu a sua vida por muitos, né? Pela expiação do pecado de muitos. Ué, e agora? Esse texto ele se encaixa perfeitamente com o texto de Daniel. Por quê? Porque o Messias foi tirado. O Mashiach, em hebraico, que está escrito lá em hebraico, na Bíblia em hebraica, o Mashiach, ele foi tirado. Ele estava na terra. Antes de quando? Antes da destruição de Jerusalém e do templo. E conforme nós vemos aqui no livro do profeta Isaías, esse renovo, ele morreu. Então note que Deus ele nos traz todas as dicas sobre o Messias, a começar pelo seu nome até a função de rei e sacerdote em seu reino messiânico quando for estabelecido aqui na terra.
Agora, um outro detalhe interessante, nós encontramos lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 21 e 22, em que quando o Senhor vir, né, quando tiver o novo céu e a nova terra, o Senhor ele restabelecerá o ofício sacerdotal, né, e ainda ele escolherá para si sacerdotes e levitas. Então você vê, está tudo se encaixando. Pode conferir, Isaías capítulo 66, versículo 21 e 22, você vai encontrar esse texto. Agora é interessante que, depois de eu apresentar tudo isso para você, surgiu uma aparente contradição. Pois em 2 Tessalonicenses encontramos um texto que nos deixa dúvida quanto aos fatos que eu estou te apresentando, né? Que eu te apresentei até agora. Ou seja, se eu estou te falando que não, né, mostrando aí nas profecias que não haverá reconstrução do templo em Jerusalém antes da vinda do Messias, como fazer para entender esse texto, né, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim: Portanto, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste quem? O homem do pecado, o filho da perdição. E o que ele fará? Quem é esse homem? Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que esse homem aí, o homem do pecado, né, o filho da perdição, ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, uma verdadeira fantasia. Esse cuja vinda é segundo as habilidades de Satanás, com todo o poder, e sinais de prodígios e de mentira, e com todo o engano da injustiça. Gente, esse texto ele é atualíssimo. Esse homem do pecado ele está às portas. Interessante notar que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nós encontramos o texto que faz menção ao Deus desse século, né? Quem é o Deus desse século? É o próprio Satanás. Então, considere que esse texto que acabamos de ler, ele está baseado em quê? Quando você vê lá, 2 Tessalonicenses, né? 2. Da onde que o escritor pegou esse texto? Ele se baseou na revelação do próprio Daniel, no capítulo 11, versículo 36 a 39. Esse homem que quer se parecer Deus, né, também é mencionado em Apocalipse, no capítulo 13. Quem ele será? Esse homem, ele receberá poder para reinar no trono de Satanás. E onde é o trono de Satanás? Em Pérgamo, na região da Turquia, conforme nós lemos em Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Então, esse homem, ele vai se manifestar, ele reinará no trono de Satanás, ou seja, nessa região. Agora, falando em Turquia, veja que interessante, isso é atual, tá? É notícia. É interessante notar que, recentemente, o ex-comandante, né, da OTAN, o general reformado norte-americano, né, o Sr. Wesley Clark, numa entrevista que ele concedeu à CNN, ele afirmou que a Turquia está trabalhando para tornar novamente uma grande potência. Ele afirmou que o país é essencialmente um califado islâmico, que está em processo de restabelecer os princípios do Império Otomano, que foi considerado a última potência global do mundo islâmico até os dias atuais. Então, onde é que vai se manifestar o homem do pecado? Onde é o trono de Satanás? Na região de Pérgamo, onde é a atual Turquia. E você está vendo a Turquia trabalhando aqui arduamente para restabelecer o califado. Isso é notícia, você pode procurar aí na internet que você vai encontrar esses fatos. Esse califado, ele será o quê? A sede mundial do governo islâmico. Nós que, né, estudamos aí a teologia cristã e tudo mais, a gente tem aquela ideia de Roma, Papa e tralalá, trilili. Mas está na hora de você rever o seu conceito. A realidade é outra.
Esse califado ele será a sede do governo mundial islâmico, pois o Alcorão, se você não sabe, ele ensina que é dever de todos os muçulmanos espalhar o Islã no mundo, fazendo com que a lei da terra seja a Sharia. Então não importa como eles vão estabelecer essa religião, com mentira, com tudo que você imagina. Moderado, extremista, o importante é que a religião seja espalhada no mundo. O Alcorão diz assim: a guerra contra os infiéis é para toda a eternidade, até que todo o caos termine e toda a religião pertença a Allah. Isso está escrito no Corão, na Sura 8, Ayat 39, capítulo 8, versículo 39. Então você nota aí que enquanto nós vemos que até o fim haverá guerras, né, conforme Jesus mencionou e conforme nós pegamos lá no livro de Daniel, você vê aqui o Alcorão dizendo: a guerra contra os infiéis é para toda a eternidade. Então, não tem como você pensar que haverá uma paz. Um outro fato que também precisamos considerar, qual é? É aquilo que eu te falei lá no começo. Anota aí o nome da abominação da desolação, certo? Você pode ver que a abominação da desolação ela estará no lugar santo, mencionada primeiramente pelo profeta Daniel, capítulo 9, e posteriormente por Jesus, no capítulo 24, né? Você vai encontrar a descrição dessa abominação. Então, em primeiro lugar, precisamos entender que o lugar santo, gente, o lugar santo não é o templo. O lugar santo é o Monte Santo do Senhor. Está escrito em Joel, capítulo 3, versículo 17. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. E Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. O lugar santo é o Monte Santo do Senhor, é o Monte Sião, onde hoje está estabelecida Jerusalém. Tanto é que o Monte Sião e o Monte Moriá, eles foram aplanados e hoje os dois se tornaram uma só peça para que Jerusalém fosse construída sobre esses dois montes. Em segundo lugar, o que vem a ser essa abominação da desolação? A Bíblia classifica como abominação principalmente a idolatria. E o que isso tem a ver? O islamismo não crê em um só Deus? Monoteísta? Vale considerar que o islamismo ele é idólatra, pois venera uma pedra sagrada que se encontra lá em Meca. Diariamente, milhares de muçulmanos em todo o mundo, e aqui em Israel também, eles violam o Monte Santo do Senhor em Jerusalém para reverenciar essa pedra sagrada, né, que o islamismo tem como sagrada. Isso é abominação, isso é idolatria, uma grande abominação. Estão violando o Monte Santo do Senhor. Porque lá no Monte Santo do Senhor hoje está construída lá a Mesquita de Omar e a Mesquita Al-Aqsa. E por que desolação? Nós acabamos de ver que o islamismo é abominação. E por que desolação? Porque o islamismo está envolvido nos conflitos e terrorismo que assolam toda a terra, a humanidade, sendo contra tudo e contra todos, assim como será o homem do pecado. Então você pode ver que não interessa. O importante é estabelecer o islamismo. Eles são contra tudo e contra todos. Eles utilizam a democracia, eles utilizam todos os meios possíveis para entrar nos países e impor a religião. Uma vez que eles entram, que eles estão em quantidade, não me interessa mais o que você acha, quais são as normas do seu país. Interessa o que diz o Alcorão, interessa a lei da Sharia. Abominação, porque são idólatras. Desolação, porque não respeitam ninguém, porque são contra tudo e contra todos, assim como será o homem do pecado. E para finalizar, o que me chama mais atenção é que o templo da abominação, da desolação,
ela está no lugar santo. Ou seja, ela está no Monte Santo do Senhor em Jerusalém. Quem são? Qual é esse templo santo que está no lugar santo aí da abominação? As mesquitas, né? Então, o objetivo da islamização de Jerusalém e do restante do mundo é minar a legitimidade das religiões predecessoras, ou seja, o judaísmo e o cristianismo, que consideram Jerusalém como a cidade santa. Então, a ideia do islamismo é justamente tirar essa ideia, porque a cidade santa para o islamismo é Meca, não é Jerusalém. O Islã é apresentado como a única religião legítima, destinada a substituir as outras duas ou qualquer outra religião. As duas que eu digo judaísmo e cristianismo porque são as mais importantes hoje, né? E por isso, o islamismo está se empenhando em levar a desolação mundo afora. Então só nos resta esperar o homem do pecado, né, quando ele se apresentar, e se levantar contra tudo que se chama Deus, ou se adora, e assentar, né, como Deus nesse falso templo de Deus, querendo parecer Deus. Por quê? Porque as mesquitas não são o templo do Deus Alá? São. Então, agora vejamos mais um detalhezinho importante aqui. Qual é a característica de Ismael? Gênesis capítulo 16, versículo 12. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Quem é que está guerreando? Quem é que está levando a desolação? Quem é que é contra todos? Quem é que é feroz? Então, você percebeu de onde virá o assolador e o homem do pecado? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo sirva de reflexão para os seus estudos. E realmente eu afirmo aqui que está na hora da gente mudar os nossos conceitos, tá? Não vale a pena esperar muito pelo Papa, pela Igreja Católica, porque praticamente o Império Romano ele já ruiu. A influência dele hoje não é uma influência tão grande quanto se espera. Então, até porque nós estamos vendo tanto a ONU, né, as Nações Unidas estão se curvando aos árabes, ao islamismo. O Papa, né, com o ecumenismo dele e tudo mais, está se curvando ao islamismo. Então, minha gente, realmente precisamos mudar o nosso conceito, esquecer um pouquinho aquelas doutrinas, aquela teologia que a gente aprendeu, porque nem tudo do que a gente aprendeu ali estava correto, tá? Então, espero que realmente esse vídeo faça a diferença e você fique à vontade para compartilhar, pode indicar para os seus amigos. Se você não se inscreveu ainda em nosso canal, fique à vontade. Eu agradeço todo o seu apoio, eu agradeço os seus comentários, né? Vocês que estão comentando aí nossos vídeos, enfim, até mesmo indicando novos temas para que possamos fazer outros estudos. Meu muito obrigado de todo o coração e eu te vejo no próximo vídeo onde nós falaremos sobre a apostasia. Vale a pena você conferir esse vídeo. Falaremos sobre a apostasia e sobre o avivamento. Nós vivemos no tempo da apostasia ou do avivamento? Te vejo no próximo vídeo.